Hoje eu quero falar com você que é empresário, empresária, quais são as 4 verdades sobre liderança que vai te diferenciar nesse ano de 2025 e no ano de 2026. Se você quer mudar a sua liderança aí na sua empresa, quer se tornar um líder respeitado, quer que as pessoas, o seu time, te veja como alguém de fato que é uma referência, assiste esse vídeo porque de fato o que eu vou contar aqui pode ser desagradável para alguns, mas é uma verdade absoluta no meio empresarial. Então, primeiramente, prazer em conhecê-lo, eu sou o Fernando Ferreira, CEO aqui do Rodrigues Ferreira Advogados, e eu decidi criar essa série que vai ficar aqui no nosso canal para empresários que, de fato, assim como eu, carregam o peso de tomar decisões que afetam não só a sua própria família, mas afetam a sua empresa, afetam os números, afetam os seus clientes e todo o futuro do seu negócio. Então, é algo que muitas das vezes ninguém gosta de falar. Por que eu falo isso? Porque eu vejo muito empresário querendo agradar as pessoas. Sabe aquela coisa do empresário querer ser bonzinho, de querer passar a mão, de tá tudo bem, não precisa se preocupar. Esquece isso. No momento em que você decide ser um líder, você decide que você vai desagradar pessoas. Então, a primeira verdade é que você vai desagradar pessoas. Entenda isso. Existe uma máxima que quem lidera não é eleito, é testado. Primeiro ponto que você deve entender é isso. Por quê? Quando a gente está de fato ali, pensa comigo, no desenvolvimento, eu acredito que nós que somos líderes, nós somos servos. E vou contar um pouquinho da minha história. Desde quando eu comecei lá atrás, eu era estagiário, então eu não tinha nada, tá? Eu pegava ônibus, eu pegava trem, 2, 3 horas para ir, 2, 3 horas para voltar. Então eu vivia o desafio na pele. E falo isso por quê? Porque eu servi companhias, eu servi pessoas, eu servi empresas e servi muito bem. Por isso que durante toda a minha jornada eu conseguia avançar rápido. Por quê? Porque eu queria ser o melhor. Eu queria que o meu líder me visse como alguém que entregava. Entregar significa resultado. Ou seja, quando a gente entrega mais do que nos é solicitado, a gente tem o potencial pleno de continuar crescendo na nossa carreira. E enquanto líder, quando eu falo dessa máxima que você é testado, é justamente que você não precisa ficar passando a mão na cabeça do seu colaborador que não produz. Você não precisa ter uma conversa amistosa, cheio de rodeios ou mimimi, porque você vai perder produtividade, você vai perder energia. Essa questão de ser querido, e eu tenho até um livro aqui, que esse deveria ser cabeceira, é esse aqui, ó, Maquiavel, O Príncipe. Você sobrecarrega todo o seu departamento de quem entrega verdadeiramente. E falo isso porque quando você tem maçãs podres no seu ambiente de trabalho e você tolera isso, coloca na fruteira uma fruta podre. Todas as demais, deixa elas como se estivessem todas boas. Você vai ver o que vai acontecer com essa fruteira dali uma semana. Vai contaminar todas as outras. Então você não vai agradar todas as pessoas, esquece. E quando eu falo todas as pessoas, disse também os seus clientes. Nem sempre você vai agradá-los. Mas o que eu sempre tenho para mim é que existe uma máxima que eu falo sempre para os meus clientes. Eu dou o que você precisa, não só o que você quer. A gente precisa entrar com o que é necessário. Então, se você é líder, você tem um papel muito importante de orientar bem quem está ao seu lado, de quem está construindo ao seu lado. Esse é o verdadeiro objetivo de ser líder, de liderar. Repara que se você pegar na história da Bíblia, e é muito comum esse jargão que nem Jesus agradou a todo mundo, quem dirá você, e essa máxima ela é 100% verdadeira, porque Jesus, apesar de tudo que ele fez, ele desagradou aos judeus, desagradou aos romanos, e ele viveu o cenário que já é conhecido por todos nós. E ele, para mim, um dos maiores líderes da história. Então, primeira verdade é essa, tá? E fala uma coisa, de um exercício que você vai fazer, porque todo vídeo nosso eu quero que você pegue papel e caneta na mão. Deixa o seu like agora, salva esse vídeo, se inscreve no canal se você não é inscrito e comenta aqui embaixo se você fez esse exercício, tá? Muito simples. Você tá adiando alguma decisão por conta de não querer desagradar alguém? Você tá assumindo tarefas que poderiam ser delegadas com essa coisa de querer agradar alguém? Se a sua resposta é sim, você está no caminho errado. Essa questão de populismo está por fora.
É sobre você ser justo e tomar decisões que vão garantir a sustentabilidade do seu negócio daqui para frente. Então faz esse exercício se você está adiando decisões que você deveria tomar, independente se vai agradar alguém ou não. Primeiro ponto. Segundo, tá assumindo tarefas que poderiam ser delegadas? Se sim, vamos rever esse primeiro passo, tá bom? Segundo, você vai ter conversas desagradáveis. Você vai ter conversas desconfortáveis. Poxa, com quem? Com toda a sua liderança que você está formando. Por quê? Primeiro, se você é um líder, você deveria formar outros líderes. E eu falei de Jesus no primeiro exemplo, eu vou falar no segundo também. Quando Jesus veio, ele veio para transformar uma realidade. E o que ele fez? Ele tinha cercado ao redor dele discípulos. Discípulos que, porventura, depois iriam fazer outros discípulos. Vá e pregue o evangelho. Estou fazendo esse parêntese porque essa é a minha fé e eu quero compartilhar através desse exemplo para você também. Então eu, enquanto líder aqui na minha empresa, o que eu falo aqui para o escritório? Para todas as áreas, na área de growth, na área jurídica, no comercial, tudo, financeiro, dê alçada para as pessoas trabalharem. Dê caminhos para as pessoas fazerem. E no meio da jornada, elas vão cometer erros. E isso é normal. O erro, ele faz parte do crescimento. E eu quero que você repense. Por quê? Quando você deixa de dar um feedback para um colaborador que errou, você está sendo omisso ao poder melhorar um ponto que, por vezes, ele não sabe. É um ponto cego dele. Todas as vezes em que eu cometia erros, eu tinha ali alguém para falar, poxa, eu já fiz esse caminho, não é por aí. E às vezes a gente é teimoso. A gente fala, não, é sim, eu vou por esse caminho. Não vá. Começa a ouvir mais. Então, segundo ponto é, conversas desagradáveis vão acontecer, conversas confortáveis vão acontecer? Vão. Mas você tem que entender que feedback é uma ferramenta. Então, você tem que corrigir principalmente a parte de comportamentos que estejam fora da cultura da sua empresa. Porque senão você começa a ter uma cultura fraca, uma cultura de pessoas que fazem o que querem, a hora que querem e quando bem entendem. E não é assim. Não é assim porque vai na contramão de tudo que você pode perceber na natureza. Te falo uma coisa. Quando você vai à academia todo santo dia, você não fica mais forte quando você corre 3, 4 vezes por semana. Você não fica mais ágil, seu cardio fica melhor. Isso é natureza. Por quê? Quanto mais você treina, quanto mais você tem disciplina e não é desorganizado, mais você performa. Porque isso seria diferente no trabalho, que é um ambiente onde nós devemos ser produtivos. A gente, quando recebe uma missão, que é liderar, a gente precisa colocar propósito nessa missão e querer que os nossos liderados sejam melhores do que a gente, sejam maiores do que a gente. Por quê? Porque assim a gente consegue multiplicar os nossos talentos e com isso crescer a companhia. Então você vai ter no seu board de membros do alto escalão pessoas que vão formar outras pessoas. Esses líderes, eles precisam de feedback. Não é que eles não querem, eles precisam, que eu falei lá atrás, dar o que é preciso e também o que é querido. Então, que a pessoa, você vai dar primeiro o que precisa, para depois dar efetivamente o que quer, não é? Sempre considerando toda a linha, a governança da empresa, obviamente, tá? Então, crescimento, como eu falei, exige sair da zona de conforto. Fechado? Terceira verdade, se sentir sozinho, tá? Então, a jornada do empreendedor, e aqui é de alguém que exerce o empreendedorismo, é de alguém que busca ajudar cada vez mais pessoas. A gente se sente, por vezes, sozinhos. Porque empreender é sobre chamado. Chamado a servir. E tem pessoas que elas vão aceitar esse chamado. E tem pessoas que não vão aceitar esse chamado. E está tudo bem. Só que, por vezes, esses chamados podem ser solitários. E também está tudo bem. O que eu sempre falo que, inclusive, uma pesquisa do Instituto Locomotiva com Itaú Empresas mostrou que 98% dos empreendedores estão diretamente envolvidos nas decisões estratégicas e 96% acumulam também funções operacionais. O que isso quer dizer? Na prática, significa que, mesmo com equipe, mesmo com algum sócio, familiares, a responsabilidade final é sempre do empreendedor, é sempre sua. É você quem decide no final do dia quais serão as decisões que vão ser tomadas para o crescimento do seu negócio. E isso é um ambiente que de repente pode te causar essa estranheza. Poxa, será que de fato estar sozinho nessa tomada de decisões é ruim, é sinal de fraqueza? Pelo contrário, é aqui em que você aprende a cada vez mais confiar no seu instinto, desenvolver resiliência e enxergar com clareza os seus próximos movimentos.
O que eu sempre falo é que, assim, tenha pessoas boas ao seu lado. Forme líderes para estar com você. Discuta, reveja, explane, fale sobre, converse. Pessoas que estão diretamente ligadas ali, de repente, à operação, a decisões que podem te clarear a mente, mentores, ambientes que vão construir essa base para que você tome uma melhor decisão. E no final, a decisão sempre será sua. Então, é normal, e essa é uma verdade que precisa ser dita para às vezes, né, você não se sentir sozinho aí, porque a gente tá junto nessa, tá bom? E falo mais, se você não quer mais se sentir sozinho na tomada de decisões, vai ter um formulário aqui embaixo destinado a você, empresário, empresária, ao qual você pode preencher e falar aqui com o nosso escritório das mais variadas soluções que a gente pode te oferecer. E por fim, quarto lugar, você nunca vai estar num lugar ideal. Então, não existe aquela coisa. Por vezes a gente acha que já sabe tudo, né? Quem dera. Eu, pessoalmente, eu estou sempre disposto a aprender coisas novas. E falo isso porque a gente é um eterno aprendiz, sempre há o que aprender, não é? Se for lembrarmos ali de Sócrates, só sei que nada sei. Essa é uma frase que, embora muito conhecida, é pouco praticada no mundo moderno, né? Pessoas que começam a trabalhar agora acreditam que já sabem de tudo, que não é uma construção, que não é um dia a dia, e sim, é um dia a dia. Existe um livro que fala que você precisa de pelo menos 10.000 horas em determinada função para você de fato conseguir destravar algo, para você conseguir ser bom, né? Quando você pega pessoas que tocam piano, que nadam, enfim, qualquer esporte que você tem aí na sua cabeça, elas fazem isso há 15, 20 anos. Então não acha que essa construção de poxa, já estou bem, é algo positivo, porque não é, tá? Todos os dias, trago aqui o exemplo dos atletas de alta performance, porque isso é notório, está em busca de 1 milésimo de segundo, 2, 3 milésimos de segundo para a próxima Olimpíada. E quando consegue ali a medalha de prata e a gente vê lá na prova qual que foi a diferença, foi um detalhe. 1, 2, 3, 4, 5 milésimos de segundo. Já parou para analisar? Então esse cara, ele sai, ele tem uma atitude muito interessante que é de treinar mais, buscar conhecimento, como que eu posso melhorar. Então tem essa sede nasce com você e provavelmente vai morrer com você. Então se você perde, talvez, né, o sono, muitas das vezes eu às vezes perco o sono de madrugada, acordo 3, 4 horas da manhã, já começo a estudar, já começo a ler meu livro, fazer minhas afirmações. É sobre isso. É porque você tem uma chama dentro de você que te move, né, de fato, da busca pela sabedoria. Então isso é muito nobre. Se você tem isso com você, já é um bom sinal, tá? Tenho certeza que se você é líder, você é empresário, empresária, você tem essa característica, tenho certeza disso. E por fim, pra gente concluir, ser líder então não é sobre agradar, é sobre direção, é sobre cobrança, é principalmente tomar decisões mesmo quando elas doam a quem doer. E a verdade é que todos os grandes empresários e profissionais foram forjados fora da zona de conforto. Então, seja bem-vindo a estar fora da zona de conforto, porque isso eu tenho certeza que vai te ajudar. De fato, concluo aqui mais um vídeo. Aqui no Rodrigues Ferreira Advogados, a gente trabalha com empresas que exigem esse nível de precisão, segurança e resultados consistentes. Por isso que o nosso foco é oferecer essa consultoria estratégica para as empresas, tá? Principais áreas de atuação: direito bancário, tributário e empresarial. Então, se você é empresário e busca uma resolução mais estratégica para a tomada de decisões aí na sua empresa, fique à vontade, o link vai estar aqui. Espero que você curta esse vídeo, salve, envie para outros empresários que precisam lidar com essas verdades também. E antes de você sair do canal, já vai aqui para esse vídeo, eu tenho certeza que você vai gostar.